Olá! Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez? Por que a gente sente ciúmes? Ou por que temos uma preferência maluca por certos alimentos? E claro, por que a gente procrastina tanto? Bom, hoje a gente vai fundo nisso. Vamos desvendar as raízes evolutivas do nosso comportamento usando um material de estudo fascinante como nosso guia para explorar essa bússola interna que nos guia há milênios. Pois é, entender o comportamento humano é quase como montar um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça gigante, na verdade. A ciência, principalmente a psicobiologia, tá aí há um tempão tentando encaixar todas as peças. E adivinha qual é sempre a peça central? O cérebro, claro. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que a gente age como age? Todo mundo já pensou nisso. O que nos motiva? O que nos segura? O que no fundo, molda as nossas reações? Então, para começar a desembolar esse fio, a ciência precisou primeiro resolver um debate bem antigo. E esse debate é aquele clássico, sabe? De um lado, a ideia de que nosso comportamento é inato, que já vem de fábrica com os nossos genes. Do outro, a ideia de que tudo é aprendido, que a gente é moldado pelas nossas experiências de vida. É a famosa briga entre natureza e criação. Só que a ciência moderna veio para mostrar que a realidade é muito mais legal do que essa briga. E aqui está a grande sacada. Não é uma batalha, não é uma competição entre genes e ambiente. O nosso material de estudo explica isso de um jeito ótimo. O nosso código genético não é um projeto pronto, o manual de instruções exata de quem a gente vai ser. É mais como uma receita. E nessa receita, a experiência e o ambiente são os ingredientes. São eles que interagem com a base para criar o prato final, o nosso jeito de ser, o nosso comportamento. Ok, e para a gente entender de onde vem essa receita, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. E o nosso guia nessa jornada é ninguém menos que Charles Darwin. Porque ele não só teve a ideia de que as espécies mudam com o tempo, ele nos deu a ferramenta mais poderosa de todas para a gente entender como e, principalmente, por que elas mudam. E essa ferramenta é o coração da teoria dele, a seleção natural. Parece complicado, mas a ideia é até que simples, só que incrivelmente poderosa. Pensa assim. Ao longo de milhares, milhões de anos, aquelas características que ajudam um bicho a sobreviver e a deixar mais filhotes no seu ambiente, bom, essas características acabam se tornando mais comuns. É basicamente o jeito que a vida encontra para se adaptar. E essa imagem aqui mostra isso de um jeito espetacular. Olha só a evolução do cérebro, desde um peixe até um ser humano. Não é um pulo, né? É uma construção, passo a passo, ao longo do tempo. E as semelhanças são a maior prova de que a gente tem uma ancestralidade em comum. A evolução está literalmente escrita na nossa biologia. E foi justamente a visão do Darwin que nos deu um novo jeito, um novo kit de ferramentas para analisar o impacto disso tudo no nosso comportamento hoje. Então, como é que a gente sai daquela briga antiga de inato contra aprendido? Bom, a ciência moderna propõe algo bem mais interessante. Em vez de uma briga, ela nos dá um kit de ferramentas, um jeito de analisar baseado em 4 perguntas-chave que a gente pode fazer sobre qualquer comportamento. Imagina que é um kit de análise mesmo. Para entender um comportamento para valer, a gente precisa olhar para ele de 4 ângulos diferentes. Primeiro, o que dispara ele na hora, os gatilhos imediatos. Segundo, a história da espécie inteira. Terceiro, a história de vida daquele indivíduo. E por último, mas não menos importante, para que aquele comportamento serve em termos de sobrevivência. A primeira pergunta é sobre o agora, o momento. É a causa imediata. Pensa numa situação simples. Alguém encosta a mão numa chapa quente e tira na hora. A causa imediata é o quê? É a dor, ativando os nervos, que ativam os músculos. A gente está falando aqui da biologia do momento. Que neurônios dispararam, que hormônios correram pelo corpo. É o como mecânico da coisa. Agora a gente dá um passo para trás, um zoom out. A gente vai para a filogenia, que é a história da espécie. Por exemplo, por que tanta gente tem um medo que parece instintivo de cobra ou aranha, mesmo sem nunca ter tido uma experiência ruim com elas? A filogenia explica. Provavelmente, nossos ancestrais que tinham um pé atrás com esses bichos acabaram sobrevivendo mais e passando esse traço adiante. É como se o nosso DNA fosse um grande livro de história da nossa espécie. Aí vem a ontogenia. Se a filogenia é a história da espécie, a ontogenia é a história do indivíduo. É a jornada de vida de cada um. Por que uma pessoa fala português e outra fala japonês? Não tem a ver com a espécie, né? Tem a ver com o que ela aprendeu, com as experiências que teve desde que nasceu. Aliás, desde o útero até hoje. É sobre como a nossa vida nos molda.
E por fim, a gente chega no valor adaptativo. Essa é a grande pergunta de Darwin. Para que isso serve? Qual é a função? Como é que um certo comportamento lá no ambiente dos nossos ancestrais ajudou eles a sobreviver e principalmente a ter filhos? A sacada aqui é entender a função, o propósito evolutivo por trás da ação. Mas olha, é legal a gente lembrar que a teoria de Darwin não apareceu assim do nada, num passe de mágica. Ela foi o resultado de um debate científico super intenso, sabe? Tinha um monte de outras ideias na mesa, todas tentando explicar a mesma coisa. Por que existe essa diversidade tão incrível de vida no planeta? E é muito curioso olhar para as ideias concorrentes da época. O Lamarck, por exemplo, ele achava que se um bicho ficasse mais forte durante a vida, ele passava essa força para os filhos. Hoje a gente sabe que não é bem assim. O Mendel, por outro lado, descobriu como os traços são herdados, mas não explicou o porquê de certas adaptações acontecerem. A teoria de Darwin foi a que venceu porque ela juntou as pontas. Ela mostrou que existe variação e que existe um mecanismo, a seleção, que escolhe o que é mais adaptado. Só que, justiça seja feita, nem o próprio Darwin tinha todas as respostas. Longe disso. Ele via que os filhos se pareciam com os pais e que existiam diferenças entre os indivíduos, mas ele não sabia explicar o como. Ele não conhecia genes, DNA, mutação, nada disso. Essas peças do quebra-cabeça só foram encontradas bem depois. Isso tudo nos traz direto para os dias de hoje, porque as ideias do Darwin não são coisa de museu, não ficaram lá no passado. Pelo contrário, elas viraram a base, o alicerce, sobre o qual a ciência moderna construiu tudo o que a gente entende hoje sobre a mente e o comportamento. Hoje, essa base que o Darwin criou sustenta áreas inteiras de pesquisa. A psicologia evolucionista, por exemplo, pega aquela pergunta do valor adaptativo para entender nosso comportamento social. A genética ambiental está lá investigando a nossa receita, ou seja, como os genes e o ambiente interagem. E a neuropsicologia clínica foca nas causas imediatas, nas bases biológicas da saúde mental, mas sempre com a nossa história evolutiva como pano de fundo. E aqui a gente chega num dos pontos mais importantes de todo esse material. A evolução não busca a perfeição. Não existe um plano para criar seres perfeitos. A seleção natural simplesmente favorece o que é bom o suficiente para sobreviver e se reproduzir num certo lugar, numa certa época. Sabe a nossa ansiedade, nossos medos, até alguns dos nossos desejos? Muitos deles são ferramentas, são adaptações que foram super úteis no passado, mas que talvez não sejam as mais adequadas para o mundo de hoje. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Se todos nós somos produto desse processo de adaptação que é imperfeito por natureza, quais seriam as nossas próprias imperfeições maravilhosas? Que traço do nosso comportamento, que hoje parece meio esquisito ou sem sentido, pode ser, na verdade, o eco de uma ferramenta de sobrevivência que foi essencial lá atrás? Fica aí a reflexão.